Então, senhores, eu sou o Tenente Bentes, né? Sou instrutor da disciplina de Sistema Eletrônico Informatizado, que é o famoso SEI, né? A ferramenta que a gente utiliza para tramitar os documentos, né? Na corporação. Desde 2007, essa ferramenta é utilizada pelo governo do estado de Rondônia e é a nossa ferramenta oficial de tramitação de documentos, né? Ela foi desenvolvida pelo TRF de, do Paraná, né? TRF4, e ele vem sendo amplamente utilizado pelos órgãos públicos do Brasil inteiro, né? E existe um projeto, inclusive, de um plano nacional de comunicação, né? Que se, se confirmar, né? Vai ser a ferramenta de comunicação entre os órgãos, tanto das esferas estaduais, municipais e federais, né? Hoje nós nos comunicamos apenas com os órgãos do Poder Executivo Estadual do Estado de Rondônia, né? E vou repetir aqui para os alunos que entraram agora. Nós já temos 54 alunos e vocês já podem entrar lá no ambiente virtual e confirmar a presença dos senhores, tá? Para início aqui da nossa aula aqui, eu vou passar para vocês o que foi previsto no plano de ensino do curso de formação de sargento como objetivo e como a unidade didática do curso dos senhores, tá? O objetivo da disciplina é criar condições para que o aluno sargento possa desenvolver a capacidade e utilização do sistema eletrônico de informações, SEI, uma vez que a plataforma foi adotada pelo governo de Rondônia a fim de englobar todas as comunicações escritas e documentações oficiais entre unidades da corporação e demais órgãos do governo. E foi escolhido, né, durante a elaboração do plano de ensino do curso, como unidade didática, que seriam os assuntos que vocês precisam aprender sobre o SEI, o seguinte: isso está dentro do plano de ensino dos senhores, tá? Vocês têm acesso a ele, é um documento público. O assunto 1, introdução à utilização do SEI. 2, conhecendo o sistema SEI. Navegando no sistema eletrônico de informações. Iniciando um processo. Inserção de documentos externos. Criação e edição de documentos internos. Referenciando um documento ou processo SEI. Criando modelos favoritos de documentos. Criação de blocos de assinatura e assinatura de documentos. A carga horária dessa disciplina é 40 horas, né? Eu vou entrar aqui no ambiente virtual dos senhores para já apresentar para vocês. E assim que terminar a aula, eu vou estar liberando, que é o trabalho de vocês, que vocês vão ter que entregar no dia 30 desse mês, tá? É um trabalho individual, tá? Não é um trabalho em grupo, como em outras disciplinas. Eu vou estar apresentando para vocês o que vocês têm que fazer. É em frente à academia, é na Rua da Feira, no 2 de abril. Para onde essa academia era 4 horas depois. Eu vou pedir só para o colega que está com o microfone ligado. Pronto, desativei aqui.
Então, o trabalho dos senhores, que vai ter que ser entregue até o dia 30, ele consiste nas seguintes atividades. O aluno ele vai ter que elaborar um processo de diárias que deverá conter os seguintes requisitos. Vocês vão criar um processo SEI do tipo pessoal diárias, com especificação solicitação de diárias, vão cadastrar como interessado na criação do processo o aluno que está criando essa atividade, no caso você, né? E os tutores da disciplina, tá? No caso, o Major Marink, o Sargento Andrade e eu, Tenente Bentes. E você vai classificar esse processo como link de acesso público, tá? Isso está escrito, esse trabalho está escrito no portal de vocês, tá? Vocês vão ter que juntar um documento qualquer que justifique, depois de criar o processo, juntar um documento que justifique a realização da missão. Um ofício de algum órgão, por exemplo, uma ordem preparatória de missão, outro documento que fundamente a realização da sua missão. Ok? Em seguida, vocês vão elaborar um documento do tipo proposta de concessão de diária, classificar esse documento com nível de acesso público. Nesse documento, vocês vão especificar ele, as informações de uma proposta de diária, ok? Em seguida, vocês vão elaborar um documento do tipo ofício, endereçando ao comandante regional de policiamento, ao comando especializado de policiamento ou à coordenadoria a qual a sua unidade é subordinada, né? É só para e vai encaminho, Vossa Senhoria, a proposta de concessão de diária para fins de autorização. Simples, tá? Você não vai remeter esse processo, esse documento para ninguém, tá? Esse processo vai ficar na sua caixa SEI, tá? É só para fins de eu entrar lá e verificar que você fez o documento correto, tá? Depois vocês vão elaborar um relatório de comprovação de diária, com as informações relativas à missão fictícia que cada aluno irá criar e classificar o documento como nível de acesso público. Todos os documentos que você inserir nesse processo, eles vão ter que ter no topo dele, centralizado, negrito em caixa alta, os seguintes dizeres: atividade do curso de formação de sargento 2021 não possui valor jurídico. Por quê? Para esse documento não vazar e acontecer que nem os alunos do SHOA 2018 que criaram um curso de combate à invasão alienígena, que polícias do Brasil todo entrou em contato com a PM de Rondônia querendo vaga nesse curso, né? Então a gente vai deixar isso escrito de vermelho, negrito, caixa alta em cima de todos os documentos, tá? Para a gente não ter esse problema. E não vamos tramitar com ninguém, ok? Informações para elaboração dos documentos. No pedido de diária, vocês vão confeccionar dizendo que são 10 dias de emissão, tá? Deverão seguir o padrão de confecção de diários do decreto 18.728 e a resolução 198. Os documentos do processo deverão ser produzidos pelo próprio aluno. Não é importante que não utilizem o CPF de outra pessoa para fazer, porque o SEI me informa quem foi que fez o documento, né? Então isso é muito importante para não prejudicar os senhores, tá? A história, né, com E mesmo, porque não é uma história real, da missão a ser cumprida deverá ser imaginada por cada aluno, devendo o uso da mesma história, vedado o uso da mesma história por outro grupo, passível de ser considerado como cola, tá?
O sargento Andrade será, dentro do processo de diária, o sargento Andrade, que é o outro tutor, será a autoridade que vai solicitar a diária lá no campo. Quem estiver solicitando, vocês vão colocar sargento Andrade. Na prática, essa função é exercida pelo gestor da unidade, o comandante da unidade. Eu, que sou tenente Bentes, serei a autoridade que vai autorizar a diária. Na prática, exercida pelo CRP ou coordenadores. E o Major Marink, que é outro tutor, ele vai ser a autoridade que vai aprovar a diária, que na prática é a função exercida pelo subcomandante-geral da PM. O processo não deverá tramitar na caixa de origem para nenhuma outra unidade, ou seja, não haverá necessidade de envio do processo para nenhuma outra unidade. Para entender como fazer isso, assista às aulas que serão disponibilizadas. Para coletar a assinatura das autoridades, o aluno deverá criar um bloco de assinatura e, no momento da criação do bloco, nominá-lo como Atividade SEI Curso CFS e disponibilizar para as assinaturas dos tutores através das unidades abaixo relacionadas. Vão disponibilizar para a assinatura do Major Marink, minha e do Sargento Andrade através dessas unidades 6. Aqui, Major Marink, PM-DINFO, DIR, eu, PM-CE, PATR e o Sargento Andrade, PM-BPM, P3. Ao término, postar os documentos do processo em PDF na tarefa SEI Trabalho Individual, que é o trabalho que está no ambiente virtual dos senhores. Data e horário limite para entrega dos trabalhos, dia 30/5/2021, às 23 horas. Nesse horário, vai ser encerrado. Quem postou, postou. Quem não postou, não posta mais, porque a gente vai desativar a função de postar. Lembre-se, o trabalho é individual, não sendo permitido o envio de trabalho na plataforma EAD por outro aluno diverso que não realizou a atividade. Se você tiver alguma dificuldade em postar a atividade que você fez, procure o auxiliar técnico, que é o Cabo Rafael, que ele vai orientá-lo para que você mesmo poste. Não produza, salve em PDF e mande para um colega postar para vocês. A senha do SEI de vocês é individual e intransferível e a senha do EAD é individual e intransferível. Ok? O aluno que postar a atividade para o outro colega, o sistema acusa, né? A gente sabe todos os IPs, então eu sei que a atividade do policial que é do 1º Batalhão, se for postada por um amigo dele que mora em Cacoal, vai aparecer que o IP é de Cacoal. Então, se tiverem alguma dificuldade, procurem um auxiliar técnico. Eu vou encerrar aqui esse compartilhamento. E hoje, pessoal, a gente vai fazer apenas uma introdução ao SEI na aula de hoje, que seria a introdução à utilização do SEI, conhecendo um pouco do sistema e navegando no SEI, ok? Vou compartilhar a minha tela do SEI para os senhores. Eu sei que muitos já dominam o SEI, né? Alguns ainda têm alguma dificuldade, mas nós vamos tratar aqui como se todos estivessem aprendendo a utilizar a ferramenta. Então, senhores, para a utilização do SEI, quem ainda não sabe, não conhece o site do SEI, você entra no Google e escreve lá na caixa para você pesquisar, você escreve CRO e faz a pesquisa. Vai aparecer já na primeira opção, né, o site www.sei.ro.gov.br. Eu vou pedir para vocês entrarem nessa opção, clicando no link que aparece.
E aí já vai aparecer para os senhores a tela do SEI, né? sei.ro.gov.br. Aqui embaixo, os senhores observam que tem algumas opções. Acesso de servidores, no caso, nós, funcionários públicos, consulta processual, eu consigo consultar, se eu não quiser entrar no SEI ou se for civil, eu posso consultar alguns processos. Cadastro e assinatura de usuário externo, eu posso, por exemplo, colocar um documento para um civil que não seja funcionário público assinar um documento, eu cadastro e disponibilizo para ele assinar. Cadastrar ou alterar senha de usuário, né? De usuário interno, no caso nós, os servidores. Eu vou clicar aqui na opção que nós iremos utilizar, acesso de servidores. Eu vou sair aqui porque eu estava com o meu SEI logado para vocês verem como é que entra aqui. Quando eu clicar no acesso de servidores, vai me aparecer a tela de login e senha. Na opção usuário, os senhores vão entrar com o CPF dos senhores. Vou ampliar um pouco aqui para melhorar. Vão inserir a senha dos senhores. E vão selecionar o órgão dos senhores. No caso aqui, o nosso PM. Não sei se tem algum colega que está cedido aí, fazendo curso, aí ele vai escolher o órgão que ele está cedido. Você tem a opção de lembrar a senha, né? Para ficar já marcada toda vez que você entrar no computador. Só vai clicar em acessar. Eu não deixo a opção lembrar em canto nenhum, porque a senha é pessoal, principalmente no local de trabalho. Alguém pode abrir o teu SEI e fazer algum documento, encerrar processos com a sua senha. Isso aí gera problemas. Vamos entrar no SEI. Ele vai te dar uma tela de mensagens que o pessoal, o governo coloca várias mensagens de campanhas, de alguma situação de manutenção do SEI. É um pop-up que a gente chama, né? Uma tela que abre. Aí você fecha ela e vai estar aberta a sua tela do SEI. Essa é a tela do SEI. Essa é a principal tela do SEI dos senhores. Ok? Aqui nós temos uma barra de ferramentas. Tem algum colega que ligou o microfone? Está dando retorno. Essa aqui é a barra de ferramentas, né, dos senhores. Nela vocês vão encontrar esse botão escrito para saber mais, onde vocês encontram vídeos com tutoriais. No entanto, esses vídeos eles têm que ser atualizados porque eles foram gravados num sistema de flash, que é um formato, e muitos computadores não estão abrindo mais porque ele foi descontinuado, esse tipo de sistema pela Adobe, né? Então o governo tem que atualizar e colocar outra extensão aqui. Então a gente não vai conseguir ver os vídeos, né? Aqui teria um vídeo sobre acompanhamento especial, sobre atribuição de processo, ciência e outras coisas, né? Aqui nós temos a opção menu. Esse aqui é o menu do SEI, à esquerda, né? Que existem várias funções. E aqui na barra de ferramentas, quando eu clico em menu, eu oculto os menus. Clico novamente, ele aparece novamente. Aqui eu tenho o campo pesquisa, né? Onde eu posso pesquisar por número de processo, número de documento, por algum nome específico e consultar. Esse campo aqui identifica qual a unidade que está selecionada, que são relativos aos processos que vocês estão vendo. E eu posso selecionar também outras unidades que porventura esteja cadastrado. Você clica nessa seta, você navega em todas as unidades que você está cadastrado. Esse aqui é o botão controle de processo, que ao clicar eu venho para a minha mesa de trabalho, para a tela de controle de processos.
né? Ao lado eu tenho o botão novidade, né? Que é aquele pop-up que apareceu lá com aquele aviso, né? Ou com algum lembrete, que é o próprio governo que cria. Algumas campanhas eles colocam algum lembrete lá. E aí eu clicando, ele vai abrir uma janelinha com aquele mesmo lembrete que aparece na tela inicial. Eu fecho. Aqui tem o botão de usuário que está logado, a identificação. Eu passo o mouse em cima, eu confirmo que sou eu que estou logado aqui. Aqui eu tenho a opção de configurações, onde eu consigo mudar o layout da tela do SEI. Vocês observam que a minha tela está num padrão azul, mas eu consigo modificar clicando nessa ferramenta aqui para cereja, verde limão e vermelho. Vou mudar aqui para verde limão para vocês verem. E automaticamente ele muda. Vou voltar aqui para o azul celeste. E aqui no último botão, eu tenho o botão sair. Eu saio do sistema SEI, né? Mas vamos clicar aqui em controle de processo para nós vermos aqui a nossa mesa de trabalho, né? A nossa tela controle de processo. Do lado esquerdo, eu tenho um menu. E nesse menu, nós temos aqui as opções de controle de processo, que é a mesma opção que eu tenho aqui em cima à direita, né? Se eu clicar em controle de processo, ele vai me dar a mesma tela. Eu tenho o botão iniciar processo, onde os senhores vão estar sempre clicando para iniciar um processo novo. Vocês vão utilizar esse botão para criar o processo do trabalho de vocês, né? Mais para frente, nós vamos estar ensinando passo a passo cada função aqui, tá? Essa aula de hoje é só uma introdução ao SEI. Tem o botão retorno programado, né? Aqui você consegue verificar os processos que estão atribuídos a você que tem retorno programado, que é quando você recebe um processo e a pessoa que enviou para você, ela diz assim para você: fulano, você tem que devolver esse processo para mim em 3 dias, em uma semana, em um dia. E aqui você vê esses processos, tá? Aqui eu tenho o botão pesquisa, onde eu vou encontrar mais funções, né, de pesquisa, diferentes dessa pesquisa básica que nós temos aqui em cima, né? Aqui eu consigo, nesse botão pesquisa aqui, eu consigo definir alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, definir um período de pesquisa. Eu quero que pesquise só nesses 13 dias do mês de maio. Nós vamos ver mais na frente com mais detalhes, tá, gente? Nós temos aqui algumas funções, né? Base de conhecimento, onde você cadastra algumas informações que você vai utilizar durante a utilização do SEI, né? Como, por exemplo, você pode cadastrar alguns links de trabalhos colaborativos por exemplo, Google Docs, né? Que eu posso compartilhar com um grupo de pessoas e ao mesmo tempo a gente fazer um documento, né? Cada um confeccionar ao mesmo tempo várias partes desse texto. E aí eu cadastro esses links, né? E eu consigo. Essa é uma ferramenta mais avançada que basicamente a gente não usa, tá? Eu tenho a opção texto padrão aqui, onde eu posso criar um texto padrão para facilitar o nosso trabalho, né? Para otimizar o nosso tempo. Basicamente, o texto padrão vocês vão criar, por exemplo, endereçamento de um ofício, por exemplo. Todo ofício que eu vou mandar para um tribunal, eu já tenho o endereçamento, e aí eu clico lá no texto padrão, crio um texto padrão e dentro do processo, quando eu estiver editando o meu documento, eu utilizo vários textos padrões que eu tenho cadastrado. Assinatura do comandante, a sua assinatura, tem unidade que gosta de colocar no final do documento o slogan da unidade, né? E aí você consegue criar vários textos padrões para estar utilizando, facilitando e agilizando o trabalho dos senhores, né?
Nós temos aqui no menu também modelos favoritos, que parecido com o texto padrão, você cria um documento modelo, você confecciona muitos pedidos de diária, quem está lá na P4, na P3 da unidade, e você deixa um modelo padrão. E aí você, na hora que você estiver iniciando o processo e inserindo um ofício, por exemplo, vai ter opção para você marcar, eu quero utilizar um modelo padrão. Você clica lá e informa qual modelo padrão você vai utilizar. É uma ferramenta bem bacana também. Tem contatos aqui, onde eu cadastro e-mails para o SEI, ele tem uma ferramenta para enviar alguns documentos do processo por e-mail e você cadastra através desses contatos. Na opção processos sobrestados, eu consigo visualizar os processos que eu sobrestei por algum motivo, por exemplo, que estão aguardando alguma decisão para serem retomados, você consegue processar, sobrestar o processo. Quando você sobresta o processo, ele não pode ser feito mais nada nele, inclusive ele some da sua mesa de trabalho, tá? Depois nós vamos ver como é que faz para sobrestar o processo. Tem alguém com o microfone ligado? Se não for para fazer alguma pergunta, eu peço que desligue, por favor. Eu estou compartilhando a minha tela, senão eu desligava o microfone. Quando eu estou compartilhando, dificulta um pouco. Acompanhamento especial também é uma ferramenta que os senhores devem utilizar quando vocês estiverem aguardando, por exemplo, que alguém faça alguma coisa naquele processo. A providência que você tinha que fazer, você já fez, mas ainda não é o caso de você encerrar o processo, né? E, por exemplo, os senhores fizeram uma solicitação para determinado setor da Polícia Militar ou até dentro da unidade de vocês. Solicito, vocês receberam a seguinte demanda. Recebeu um despacho do comandante da unidade para responder uma informação ao Tribunal de Justiça que quer saber sobre as escalas de serviço. Quem vai responder essa pergunta aí provavelmente vai ser a P3, né? Que vai ter arquivadas as escalas de serviço. Só que o TJ pediu uma escala para mim que é de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. E esses documentos já foram arquivados, aquelas escalas impressas ainda que a gente fazia, né? E aí na minha unidade, centro de ensino, quem é responsável pelo arquivo é a P1 da unidade. Nós temos uma sala que é o nosso arquivo e a P1, no final do ano, todas as divisões do centro de ensino encaminha tudo que é para ser arquivado para a P1, que vai organizar e vai levar lá para o nosso arquivo geral. E aí você que está na P3, que recebeu a determinação do comandante de responder esse ofício para o juiz, que quer saber da escala de serviço do policial, você vai fazer um despacho para P1, solicito que me encaminhe tal documento. Você está aguardando a providência da P1, você não precisa estar com esse processo aberto aqui na sua sala. Então você vai colocar esse documento em acompanhamento especial. Nós vamos ensinar mais na frente durante o curso, porque você tira da sua mesa de trabalho esse processo. Você transferiu para a P1. Aqui na minha mesa, por exemplo, de processo recebido, eu tenho 26 processos recebidos. Tem muita coisa. Tem coisa aqui que já era para me ter colocado em acompanhamento especial ou colocado em bloco interno. Acompanhamento especial. Cadê? Contatos, acompanhamento especial. Marcadores, nessa opção do menu marcadores, eu vou editar esses botãozinhos aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho vermelho aqui? São marcadores. É uma ferramenta excelente que você pode atribuir para cada tipo de assunto um marcador. Ou, se você quiser, você está lá
na sua divisão, na sua seção, e quer que cada cor de marcador signifique qual policial que tem que responder esse processo, por exemplo, na P1 do centro de ensino, a gente tinha um marcador quando era algum processo atribuído por o chefe da P1, quando era designado que algum sargento, algum cabo, algum soldado ou a PVSA realizasse alguma tarefa, tinha um botãozinho dela também. Cada cor designava uma pessoa, né? Para quem aquele processo estava sendo atribuído. Ou você pode também distinguir por tipo de processo, de área, movimentação, solicitação de alguma coisa. Você pode escolher o que você fazer com esses marcadores. Cada unidade, cada seção, escolhe a melhor forma que vai otimizar o seu trabalho. Nós temos aqui a opção também estatística, que você consegue gerar um relatório de tudo que foi feito dentro da sua unidade SEI. Nós temos a opção de grupos, né? Grupos de contato é uma ferramenta bacana para quem envia processos para um grupo grande de pessoas. Você cria vários grupos, por exemplo, grupo do CRP1, aí eu cadastro todas as unidades que são subordinadas ao CRP1. Grupo do CRP2, cadastro todas as unidades que são subordinadas ao CRP2. Grupo do 3º Batalhão, cadastro todas as subunidades que são subordinadas. Isso facilita e agiliza no processo de envio de documentos, porque dependendo do tipo de documento, eu tenho que inserir unidade por unidade dentro na hora de enviar. E quando eu crio os grupos, isso facilita bastante. Tenho essa opção SEI número, que ele já gera um relatório pronto para vocês. Ó, relatório de documentos, de processos de usuários. Vou clicar aqui em relatório de documentos para vocês verem. Está pedindo para mim fazer o login aqui. Deixa eu ver se vai entrar. Aí ele vai me dizer quantos processos esse usuário assinou, quantos documentos externos que ele gerou, e assim vai. Não é o caso aqui agora para a gente, tá? Então, saindo aqui da opção de menu, né, nós temos aqui o controle de processo. E nessa tela ele apresenta para a gente também esses ícones, né, que são tarefas que eu posso fazer com esses processos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês que do lado esquerdo aqui nós temos todos os processos que chegaram na minha caixa, que ainda estão abertos para mim, né? E aqui eu tenho essa coluna aqui, que ele tem alguns marcadores, vocês vão ver logo a função deles. Eu consigo selecionar vários processos ou apenas um, e através desses ícones aqui em cima, eu consigo estar atribuindo alguma função a esses processos que eu selecionei, como, por exemplo, encerrar todos esses processos de uma vez só, sem ter que estar entrando nele e fechando um por um. Ok? Vou desmarcar aqui, marquei todos e desmarquei. Né? Nós temos aqui nessa outra coluna algumas informações. Por exemplo, isso aqui é uma nota, onde você consegue inserir alguma informação. Por exemplo, processo de diárias, capitão PM Cláudia. Vocês estão vendo aqui? Você consegue também deixar esse botão aqui vermelho, que você atribui prioridade a essa notificação. Esse botãozinho aqui do triângulo com uma exclamação, ele também me diz uma coisa. O que ele está me afirmando aqui? Olha só. Alguém inseriu um documento dentro desse processo, ou alguém assinou um documento desse processo, aconteceu alguma coisa dentro desse processo. Depois que esse processo chegou para você, aconteceu alguma coisa. Aqui é a nota com prioridade, ela ficou vermelha. Aqui são os botões que são os marcadores que eu falei para vocês, né? Esse aqui é preto, que era relacionado ao assunto de material bélico. Estão vendo aí, né?
Aqui, nessa coluna, eu tenho os processos em si, né? Todos aqui numerados. Nessa coluna aqui, eu vou ter o CPF de quem foi atribuído esse processo. Eu vou ensinar vocês também a atribuir o processo a alguém da seção. Né? O chefe da seção abriu o processo, né? E ele vai falar assim, ó, não, isso aqui é para o sargento fulano resolver essa situação, né? E aqui nós vamos passar para os ícones aqui e vamos ver aqui, ó. Esse primeiro ícone aqui, eu consigo enviar o processo. Por que que ele está aqui nessa tela inicial, se eu não abrir o processo? Porque eu tenho a opção de selecionar quantos processos eu quiser e enviar todos de uma vez através desse primeiro ícone aqui, ó, que é como se fosse um envelopezinho e uma carta dentro dele, um documento. O segundo ícone que nós temos aqui é atualizar andamento. Né? Ele, como se fosse um F5, ele vai atualizar para vocês verem como é que está o andamento dos processos. Aqui, nesse ícone aqui, que é uma pastinha com um bonequinho na frente, é onde eu atribuo o processo a uma pessoa. Né? Você seleciona o processo, né? Vou selecionar um processo aqui, qualquer, e aí eu clico nesse botão, e aí ele vai abrir um campo para mim, com todas as pessoas que têm acesso à sua caixa do SEI, e aí você vai escolher, vou atribuir esse processo aqui para PVSA Renata. Pronto. Ela que é responsável por esse processo. Quando ela abrir o SEI dela dentro da sua unidade, ela vai ver o CPFzinho dela do lado. Nós temos o botão também de incluir em bloco, que você vai poder estar colocando o processo em bloco interno ou em acompanhamento especial. Nós temos o botão aqui de sobrestar processo, que é esse botão com o símbolo de pause que a gente conhece aí comumente aí nos controles remotos, nos sistemas de mídia que a gente utiliza. Nós temos o botão de encerrar processo, que é uma pasta com uma mãozinha embaixo da pasta com um símbolo de X vermelho em cima da pasta. Aqui eu encerro os processos. E nessa tela de controle de processo, se eu quiser, selecionei todos os meus processos aqui, vocês estão vendo, eu consigo encerrar tudo de uma vez, tá? Aqui eu consigo colocar uma etiqueta, uma anotação num processo selecionado. Selecionei um processo aqui, eu clico aqui na etiqueta. Calma aí, gente, que eu sei hoje aqui deu uma... Vou entrar novamente aqui, tá? 708. Então, nós estávamos aqui no botão de anotações. Vou aqui mais uma vez, selecionei aqui um processo, inserir anotação. Ele vai me abrir aqui um campo e eu coloco, e eu vou escrever aqui uma anotação qualquer, né? Aguardando deliberação do chefe da seção. Ponto. E salvo. Aqui embaixo vocês observam que está escrito prioridade. Se eu marcar esse botão, a minha notinha ela vai ficar vermelha. Tá vendo aqui? Ficou vermelha. Se eu não marcar, ela fica amarela. Vamos voltar aqui para os botões. Nós temos aqui o botão de incluir documento. Eu seleciono o processo e clico aqui, ele já vai abrir o processo e vai abrir a opção de incluir um documento, tá? E aqui é o gerenciador de marcadores, né? Onde vocês também vão estar podendo selecionar aqui aquele processo de novo.
eu posso escolher um marcador aqui, ó, tá vendo? O nome de alguém, um assunto, ó, elogio, bélicos, construção, diária, instalação de bodycam, e assim vai. Vou voltar aqui para o controle de processos, aqui em cima, eu vou voltar lá para minha mesa de trabalho. Então, senhores, recapitulando aqui, nós temos aqui a nossa barra de ferramentas, onde eu tenho opções para assistir alguns vídeos. Isso hoje não está funcionando, tá? Os tutoriais, vocês vão ver alguns tutoriais no YouTube que eu recomendo. Menu, ao clicar nesse botão eu escondo esse menu. Se não estiver aparecendo, eu clico, ele volta a aparecer novamente para mim. No campo pesquisa, eu pesquiso um processo, um documento ou algum nome que esteja sendo que eu preciso procurar em algum processo. Aqui é a caixa SEI, a sua unidade que está aberta no momento, e eu posso também navegar nas caixas que eu tenho cadastrado. Aqui é o botão controle de processo, novidade, onde abre aquele pop-up com alguma novidade do governo. A pessoa que está cadastrada, que está logada, né, nesse SEI, configurações, que vai basicamente dar a opção de você mudar o layout, a cor do seu SEI, e eu tenho o botão de sair, menu, ícones de ações, e aqui do lado esquerdo nós temos os processos recebidos, do lado direito nós temos os processos que eu gerei, né, com alguns botões, né, que nós temos aqui o botão de anotações, o botão que vai me informar que alguma coisa dentro desse processo foi realizada, né, os bilhetinhos novamente, tá? E aqui, senhores, eu vou mostrar para os senhores aqui que quando vocês abrem o SEI, o número do processo, ele às vezes tem 3 cores, né? Aqui está preto e aqui está vermelho, mas eu vou abrir um processo aqui e voltar, e vocês vão observar que esse processo para mim ficou azul. Então, o que significa? Né? Processos em vermelho, processo que chegou na sua unidade e você não abriu ainda, tá? Todos os processos que você não abriu vão estar em vermelho. Se você tem 100 processos aqui nos seus recebidos, você vê que lá embaixo tem um processo que está em vermelho, esse processo já chegou há bastante tempo e você ainda não abriu ele. Então abra para ver se tem alguma coisa importante. Os processos que estão em preto, toda vez que você abre o SEI, os seus processos vão estar preto. Você abrir um processo, esse processo vai dizer assim, ó, esse processo que está em azul é porque eu já abri ele hoje. Já observei, né? Aqui vai me indicar a quem está atribuído o processo. No caso, esse primeiro processo está atribuído para o Tenente Bentes, né? Esse outro processo aqui, ó, está atribuído para o Sargento Walter. E eu tenho mais algumas opções aqui de visualização da minha mesa de trabalho. Ver processos atribuídos a mim. Eu posso clicar aqui, que vai aparecer só o processo que foi atribuído a mim. Vou clicar aqui, tá vendo? Só tem um processo que foi atribuído a mim. Volto aqui e vejo todos os processos. Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar processos com marcadores. Clico novamente lá naquele botão, ver todos os processos. E aqui nós temos a opção de visualização detalhada, que aí ele me dá algumas informações de que quando eu crio um processo em um documento, eu informo isso. Por exemplo, a quem é interessado esse processo. No trabalho dos senhores, a gente pediu para que os senhores colocassem vocês como interessado e os tutores, o Major Marinque, Tenente Bentes e o Sargento Andrade. Então, no processo, quando vocês clicar nesse botão aqui de visualização detalhada, vai estar aparecendo aqui, ó,
o nome do Major Marink, o de vocês, o meu e do Sargento Andrade. Tá vendo aqui esse processo aqui, ó, Douglas Marink de Miranda. Deixa eu voltar aqui para a tela. Senhores, basicamente essa é a tela do SEI, né? É uma ferramenta que veio agilizar bastante o nosso trabalho. Não é um bicho de 7 cabeças, como alguns pensam, é mais questão de prática mesmo. No início eu achei que era esse tal do bicho de 7 cabeças aí, que alguns comentam aí, mas você começa a usar e você começa a se familiarizar. E algumas opções você vai usar bastante, outras não, né? Essa foi a introdução aqui do SEI. Deixa eu encerrar aqui a tela, né? Voltar com os senhores aqui. Para os que não me conhecem, né? Eu esqueci de me apresentar no início. Eu sou primeiro tenente da PM, sou do quadro de administração. Entrei na PM no ano de 2002, né? Fiz o curso de sargento em 2010 e o show em 2018, né? Temos aí já 18 anos e alguma coisa na PM aí. Já trabalhamos em diversas unidades. Atualmente eu sou o chefe da divisão de patrimônio e orçamento do centro de ensino. Estava acumulando com a P1 lá do centro de ensino. E hoje, com a chegada do capitão Elton lá no centro de ensino, eu respondo só pela P4. A nossa aula é de 45 minutos, mas eu sei que vocês não têm outra aula agora. E eu queria verificar se alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o que a gente conversou aqui hoje. Alô, Sargento Santos, de Paraná. Pois não, Santos? Tenente, onde é que está lá no AVA, isso que o senhor apresentou aí, referente à dinâmica do trabalho do SEI aí? Tá, No AVA. ela tá no AVA lá, ela vai ser aberta para vocês agora no final da aula, tá? Ah, tá, não está disponibilizado, não. Não, não, ela já está inserida lá, mas a gente tem a opção de deixar visível ou não para o aluno, né? Algumas tarefas que a gente quer que você faça só no período que você visualize no período correto, a gente deixa como não visualizado para vocês, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai estar disponibilizando. Mais alguma pergunta? Permissão, tenente, aluna Sargento Glauciane. Oi, Glauciane, pois não? Tenente, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira a respeito do trabalho também. Nós vamos fazer um processo, abrir um processo, e nele nós vamos inserir vários documentos, né? Correto. E depois, para inserir no ambiente virtual, eu teria que juntar esse PDF e formar um só? Isso, Ou, eu vou já até dar um spoiler para vocês aqui, que dentro do processo SEI, eu consigo gerar um PDF de todos os documentos que estão lá. Então, vocês não precisam imprimir, salvar como PDF, não. Vou apresentar novamente a tela para vocês aqui, né, que alguns já sabem, outros não. Vamos lá, aqui, rapidinho. Tá vendo aqui, né, Glauciane, né? Glauciane. sim, senhor. Vou abrir um processo aqui. Deixa eu ver um processo aqui. Pronto. Esse daqui. Quando vocês abrirem o SEI de vocês e abrirem um processo, essa aqui vai ser a tela de vocês, tá? Aqui nesse campo aqui, ó, vai aparecer todas as unidades que esse processo está aberto, né? Aqui eu tenho todos os documentos que está dentro desse processo. Eu posso consultar o andamento dele aqui embaixo. Eu clicando aqui, eu vejo toda a tramitação, quando é que foi encaminhado para mim, quando é que determinada pessoa viu aquele processo, né? E clicando em histórico completo, eu consigo ver quando que a pessoa criou um documento, se ela excluiu um documento, várias situações, né? Mas eu vou clicar aqui no número do processo novamente para ele me apresentar os ícones de ações que eu posso fazer nesse processo, né?
E um deles é esse ícone aqui, Glauciane, PDF. Quando eu clico em PDF, ele me apresenta todos os documentos que tem no processo. E eu posso tanto selecionar todos, deixa eu desmarcar aqui, como eu posso escolher determinados processos para mim gerar um PDF. Quando eu clico aqui em gerar, ele vai processar. E ele já baixou aqui para mim o PDF, na sequência que estão os documentos, tá? Tá bom, Clauciane? Isso aí Compreendido. a gente vai ajudando e vai conversando Comandante, durante esse mês de aula. E até o auxiliar técnico em alguma coisa e eu mesmo posso ajudar vocês, tá? Pode perguntar aí. comandante, aluno Sargento Pedro Marcelo, essa geração de PDF inclui também aqueles documentos que são externos, que foi anexado aí? Positivo, todos os documentos que tiverem. Só não vai estar disponível para vocês os documentos que não tiverem assinados. Por exemplo, esse aqui, ó, folha de alterações, tal, não está assinada ainda. Aí não aparece porque não fica nem visível para vocês, tá? Aí não dá para incluir esse tipo de documento. Ok, obrigado pelo informação. Deixa eu ver se tinha algum documento aqui, ó. Ó, aqui um regulamento aqui, ó, que é um PDF. E ele também apareceu na relação para mim. Tá? E ele vai colocar tudo um atrás do outro. Ok? Mais uma pergunta, tenente. É referente ao material que foi disponibilizado, conteúdo. Eu já Certo. dei uma olhada, tinha lá o manual, né, do SEI, é um manual de umas 70 páginas, mais ou menos, com bastante imagens. Certo. E aí tinha outros documentos, né, uns guia rápido, né, tudo bem específico do SEI. E nós sabemos que a visualização de todo o conteúdo que está ali disponível é muito importante. Mas eu queria só verificar com o senhor qual é aquele que realmente vai ser cobrado em prova, porque ele precisa de ter uma atençãozinha um pouco melhor, né? Certo. Uma melhorada. E eu queria só que o senhor esclarecesse qual deles que a gente realmente tem que focar e fazer algumas leituras, algumas vezes. Vocês já estão devendo aí para a Glauciane aí, viu? Todo mundo aí, que é a aluna bisurada aí, ó. Glauciane, esse material aí, ele está colocado para vocês como consulta, né? Porque, como eu falei para vocês no início, o plano de ensino, ele previu para vocês determinados assuntos. E nesse material tem muito além. Eu vou postar na seção de conteúdos para vocês terem ciência do que será cobrado para vocês, tá? Que é a unidade didática que foi prevista no plano de ensino que eu li para vocês. Então, essa aula introdutória que foi falando sobre como acessar o SEI, o controle de processo, a mesa de trabalho de vocês vai ser cobrado, e aqueles outros assuntos que eu li para vocês, né? Que vai ser cobrado. E esses assuntos especificamente, nós vamos gravar as videoaulas, né? Eu, o major e o sargento, e vamos disponibilizar. Vocês têm certeza que a nossa disciplina vai ser uma das mais simples para os senhores, tá? A gente colocou um trabalho bem tranquilo para vocês fazerem, né? Na unidade de vocês vão poder pedir ajuda de alguém para estar auxiliando, mas eu peço que vocês façam, né? Mesmo com o auxílio do colega do lado, façam, desenvolva, que é para vocês aprenderem, tá? E aí, Glauciane, não se preocupa não, tá? Que a gente vai estar disponibilizando o conteúdo que vocês vão ter que aprender, que é basicamente as videoaulas, tá? Entendido. Obrigada. Mais alguma pergunta, senhores? Relativa aqui à tela do SEI? Mais uma, tenente. Pois não. Só uma situação surgiu hoje.
uma colega de outra sessão, né? Ela pediu para que eu disponibilizasse um processo para ela e ela pediu para que eu atribuísse esse processo a ela. Aí eu fiquei na dúvida, e agora o senhor falou aí que tem como atribuir para alguém que é da nossa sessão, né? Eu atribuí para alguém dali da minha plataforma. Isso é possível para pessoa de outra sessão? Não, essa atribuição aqui do sistema não. Eu vou mostrar para você como é que a gente faz, ó. Você clica no processo, tanto lá naquela tela de controle de processo, como já dentro do processo, e aí você tem o botão de atribuir processo. Só vai aparecer para mim quem tiver acessando a minha caixa. Se ela tiver acesso à sua caixa, vai aparecer para você. Deixa eu clicar aqui nesse botão aqui para vocês verem. Essa parte de atribuir processo, não sei se acontece com quem já faz aí, mas comigo às vezes eu tenho que clicar várias vezes. Ainda não apareceu aqui. Pronto, apareceu aqui, ó. Só vai aparecer aqui para mim quem acessa a minha caixa. Na minha caixa acessa o chefe adjunto, o sargento Aquino que trabalha comigo, o sargento Walter, o sargento Queiroz, todos eles trabalham comigo. O coronel Ayrton, que é o coordenador de ensino, cuja nossa unidade é subordinada à coordenadoria de ensino. O coronel Costa, que é o CRP não, que é o Cheng. O coronel Plínio, subcomandante. O meu nome está aqui, ó, Thiago Santos Bentes da Silva. O coronel Washington, que é o chefe do centro de ensino. O coronel Almeida, comandante-geral. E a capitã Cleíssa, que embora ela não tenha nenhuma atribuição lá na minha sessão, a minha sessão não é subordinada à DeFi, mas como alguns trâmites ela precisa fazer aqui, ela tem acesso à minha caixa. Então, eu só consigo atribuir a essas pessoas. Tá? Entendi. Ela pode atribuir a ela mesma esse processo, depois que você encaminhar o processo para ela. Ela vai fazer essa opção e vai clicar no nome dela. Tá? Entendido. Tem umas outras funções que talvez seja o que ela queria falar, mas a gente vai falar mais na frente, tá? Sim, senhor. Ok? Mais alguma pergunta, senhores? Eu queria só que alguém me falasse aqui, dos senhores aqui, alguém que tem bastante dificuldade em utilização do SEI, que nunca utilizou, para a gente poder, até de repente, esse colega se manifestasse. Permissão, tenente. Pode falar. Aluno Sargento Edson. De onde você é, Edson? Eu sou de Machadinho do Oeste, comandante. Meu acesso é somente a parte diária. E é quando a gente vai fazer algum documento, tipo solicitação de troca de serviço. Certo. É só esse, eu não tenho mais nenhum outro conhecimento da área. Certo. Quando eu comecei foi assim mesmo, Edson. Tá? Não se preocupa não que a gente vai tentar aqui. E conforme você for utilizando, você vai aprendendo. Mais alguém aí? Sim, senhor. Tem... Aluno Sargento Santos, até semana passada não sabia nem qual era a minha senha. Pronto. Tu é de onde, Santos? Rio Paraná, primeira CIA. Primeira CIA de Paraná. Santos, é... Aluno Sargento Salviano também. Salviano? Ouro Preto. Ouro Preto. Pessoal, Isso, é só assim semana mesmo, passada viu? do recurso aí que tivemos que usar aí essa ferramenta aí, que o colega aí que é da sessão aqui deu um empurrão aí, que senão não saía não. Cara, eu achei fantástico o SEI pelo seguinte, porque, assim, não querendo criticar ninguém, mas você consegue acompanhar um requerimento que você fez. Saber se o teu chefe já recebeu, quanto tempo está parado lá esse processo na caixa de alguém que precisa tomar providência. Então é bem bacana isso, entendeu?
Positivo. De vez em quando eu entro na P1 lá, o sargento lá, P1 lá tá navegando aí no sistema aí, é até bonito de ver. 2 telas o cara tem, é coisa espetacular. Bacana. Senhores, se não tiver mais nada, eu me dou por satisfeito por hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida ainda, quiser perguntar alguma coisa, eu vou vou pedir pro auxiliar técnico mandar no grupo de vocês aí do WhatsApp o meu telefone, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tratar, tá? Já adianto que depois na parte dos recursos via o sistema, tá? Mas pode passar para mim lá que adiantar alguma coisa que se eu verificar de pronto que a questão ou alguma coisa foi errada, já de pronto a gente vai providenciar a anulação, tá? Mas no mais é isso aí, senhores. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, parabenizá-los, né? Dizer para os senhores que o curso de sargento é muito importante na nossa carreira, né? Eu fiz um curso de sargento em 2010. Tive muito orgulho de me tornar sargento, né? Usava aquela divisa da túnica, que é a maior na gandola, para mostrar que era sargento. E os senhores tenham muito orgulho disso, tá? A gente vai durante o decorrer aí conversando aí. Eu lembro que o Coronel Garré, quando encontrava com a gente no curso, ele falava que o pai dele foi sargento da PM ou do Exército, uma coisa assim. E ele falava que ser sargento é um sacerdócio, né? E isso aí, senhores. Parabéns. Dou-me satisfeito. E até o próximo encontro, tá? Um abraço. Fiquem com Deus.